Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Tenham todos um bom dia. Nosso texto de hoje, dia 23 de março, está em Romanos 6, de 11 a 13. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus assim como instrumento de justiça. Depois de falar sobre o pecado, depois de falar que todas as pessoas pecaram, depois de falar que não existe um justo só, Paulo vai dizer que quando nós nos rendemos a Cristo, nós temos que nos considerar mortos para o mundo. Não mortos no sentido de não termos mais condição de trabalho, não mortos no tipo de ociosidade, não mortos na nossa profissão, no nosso lidar do dia a dia, mas mortos para o pecado. Considerando mortos para o pecado. O próprio Paulo afirma que em Cristo nós morremos, e na cruz, e em Cristo nós ressuscitamos na ressurreição. Então Jesus, ele, quando nos liberta do pecado, quando ele nos livra do pecado, ele então nos dá uma nova modalidade de vida, uma nova compreensão da vida, uma nova compreensão dos valores que nós tínhamos até este momento e dos valores que nós passamos a ter a partir de Jesus. E ele, então, vai dizer que o pecado ele não pode mais reinar no nosso corpo mortal. Permanecemos com o nosso corpo físico, mas a nossa mente, a nossa visão das coisas celestiais, elas agora precisam estar voltadas para o aniquilamento do pecado na nossa vida. É por isso que ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus e temos uma transformação de vida, e o significado do batismo por imersão, ele é exatamente isso. O fato de sermos imersos ou mergulhados significa que nós estamos sendo sepultados para o pecado. Porque quando Paulo fala mortos para o mundo, é mortos para o pecado. Estamos sepultados para o pecado. E quando nós somos erguidos da água, é como se nós estivéssemos saindo da sepultura, nos levantando novamente para uma vida agora, uma vida com Cristo.
E é por isso que ele vai dizer que nós não podemos apresentar os nossos membros, o nosso corpo, dando condições do pecado habitar nele, porque ele passa a ser instrumento de iniquidade. Mas, diz ele, apresentai-vos a Deus como redes vivos, vivos de novo, mortos para o pecado, vivos para Deus, e os nossos membros agora, eles vivem para a glorificação de Deus como instrumentos de justiça. Se eu aceito a Jesus, eu tenho uma nova vida. Eu não posso permanecer com o velho homem na minha vida. Eu não posso permitir que o pecado continue a dominar a minha vida. Porque a partir de agora, a minha vida passa a ser propriedade exclusiva de Jesus. E eu preciso viver para a glorificação dele. É isso que Paulo está escrevendo aos Romanos. E é isto, ou é esta a mensagem para nós neste dia. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. Que Deus esteja conosco, nos abençoando sempre e nos dando forças suficientes para não aceitarmos os convites do pecado e estarmos plenamente conscientes e aceitando o convite que Deus nos faz a cada dia. Amém.